Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui da fria e gelada e muito fria Curitiba, falando do Kitnet HQ. E hoje eu vou apresentar para vocês, até o frio tem a ver com o Náufrago Morris, né, do Pablo Franco e Lautaro Fitzman, que é uma história real, lá da década de 1740, de um náufrago chamado Morris, campeão, e as desventuras dele. Mas olha só o tipo da arte. Esse é o tipo do álbum que você tem que ler duas vezes. Uma só para apreciar a arte e a outra quando você pensar em ver a história. Talvez não dê para perceber direito pelo vídeo e tal, mas é uma arte toda feita com pintura a óleo sobre tela. Né? É difícil para perceber pela câmera, mas a arte desse álbum é uma coisa espetacular. Espetacular. Você fica pensando como é que alguém consegue dar tanta expressividade em personagem com um pincel e tinta. É inacreditável, assim, inacreditável. A história gira em torno da guerra que teve entre a Inglaterra e a Espanha, né? Aí você tem esse cara chamado Morris, esqueci o primeiro nome dele agora, Isaac Morris, e o cara tinha 24 anos, era pobre, e falou: ah, vou encarar esse negócio aí de ser. De ir pro navio, né? Vou ser tripulante. E vamos ver o que acontece, né? E é legal, assim, que o jeito que os caras desenham. O Morris tinha 24 anos, antes dele embarcar, ele já parecia velho. Né? Então, assim, a pobreza deixa suas marcas. Depois que ele. Aí, obviamente, existe um naufrágio e eles vão parar na costa do Chile, no sul do Chile, que é um lugar frio para diabo, né? Então, como os autores são latino-americanos, né? São argentinos, a costa do Chile e depois, em algum momento, ele chega nas costas da Argentina também, né? Ali na Patagônia, então, nos Pampas depois. Então, como que esse cara vai se virar, esse Morris vai se virar para sobreviver depois de um naufrágio, né? Uma coisa que parece bem interessante, no começo ele apresenta a entrada das pessoas nesses navios, que eram navios de carga, mas ao mesmo tempo navios de batalha se precisasse. E boa parte da tripulação eram presos. Tipo, olha, você vai lá e daí você não precisa mais cumprir sua pena. Ou pacientes de manicômios, né? Fossem eles doentes mentais realmente, ou pessoas que estavam exiladas por alguma questão, que não foi preso, mas foi exilado no manicômio. Né? Então, o tipo da galera com quem ele estava. E o álbum, e daí vendo assim que a Comic Zone mandou muito bem na escolha do papel, que é um papel fosco e grosso. Então, ajuda muito a leitura, né? Principalmente nesse tipo de arte feita com tinta, né? Com tinta óleo. E assim, a forma como os personagens são desenhados mostra a rudeza da parada. Sabe? Tudo rude, tudo. Putz, tamo ferrado, a gente tá sofrendo, sofrimento. Aqueles homens todos enrugados pelo sofrimento, doloridos, né? Tá tudo isso tá nesse Náufrago Morris, assim. E claro, o Morris tem um monte de desventuras. Desde comer comida crua durante mais de ano, comer comida crua e passar mal, andar por dias e ter que voltar, porque chega uma hora e fala, não, a gente vai morrer, então vamos voltar. Foi escravizado, se tornou amigo do rei, e assim, e a grande mensagem final da coisa é que todo europeu é filho da puta. Então, assim, o final, e eu adorei isso, né? O final é: todo europeu é conquistador, todo europeu é filho da puta, e eles não querem saber
dos povos ou do indivíduo. Não, não, não. É dinheiro, é rudeza. E assim, é um álbum que vai adensando, sabe? Ele começa ok, ele começa rude, mas vai piorando, e o desfecho dele em relação a essa rudeza é impressionante. Principalmente se você lembrar que essa história é real, né? Principalmente se você lembrar que tudo isso aqui, ainda que exista uma narrativa, e ainda que a narrativa toda a narrativa seja ficcional, ainda assim existe uma verdade aqui dentro, né? O jeito que eles sobreviveram me parece verdadeiro. Talvez tenha aumentado uma coisa ali, aumentado outra ali, mas essa crueza, essa rudeza e essa babaquice ou maldade europeia, ela tá aqui. E ela tá aqui bem densa, né? Principalmente a questão dessa maldade europeia, né? Então, vale demais a pena ler. É meio sofrido, é meio doído, mas é muito massa. Eu acho que eu comprei isso aqui lá na Monstra, quando uma vez fui para São Paulo com a Dani, e, cara, valeu demais a pena. Valeu demais a pena mesmo. Eu acho que eu recomendo para todos. E para acompanhar isso, eu esqueci o disco aqui, mas nada melhor do que a banda mais pirata do mundo, o Running Wild, né? Que é a banda que todas as músicas são sobre piratas, né? Com rock and roll, né? São piratas que vão conquistar os sete mares e tal. Né? É bem legal, assim. Claro que eles se levam mais a sério do que precisa. Mas ainda assim, o Running Wild eu acho que é uma boa. Quando eu vi Náufrago, eu coloquei o Running Wild pra tocar e foi uma. Casou direitinho, casou direitinho. Então, ó, o Náufrago Morris, da Comic Zone, um puta trabalho da Comic Zone, relembrando, junto com o Running Wild, é muito bacana. Beleza? Se você puder, comenta aí embaixo. Até mais.